Bom dia a todos. Obrigado, gente, por esses testemunhos. Na verdade, eu nem sei mais o que eu vou fazer aqui, porque nós já fomos edificados nessa manhã, né? Mas eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e que a gente continuasse nesse mesmo clima que nós tivemos aqui nesse tempo de louvor, sensíveis ao que Deus quer falar conosco, né? Pode ser que você ouça coisas que você já ouviu, pode ser que você a gente trabalha com textos da palavra que nós já conhecemos, mas eu quero te encorajar a você permitir que Deus fale com você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos mesmo a Ti, Deus, porque, Deus, diante do Senhor, Pai, nós reconhecemos, Deus, a nossa pequenez, a nossa dependência, Pai. Mas obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós vivermos contigo, convivermos com o Senhor, Pai. E nós oramos para que o Senhor fale conosco, Deus, através da Tua palavra, Pai. Deus, e que essa palavra, Deus, que toca o nosso coração, continue a transformar a nossa vida e nos fazer mais parecidos com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente, participar, né, nesse tempo com a equipe aí da Jocum. Obrigado aí pelos testemunhos e que Deus possa continuamente abençoar a vida de vocês. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 17. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ler junto comigo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E ainda na carta aos Romanos, um pouquinho para trás, no capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Esses dois textos que nós lemos me destacam muito duas expressões. O primeiro deles é: o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. E depois diz: vocês podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Hoje nós estamos dando sequência, né, nossa terceira mensagem da série Reino de Justiça. E a gente já ouviu muita coisa aqui, né? Quem sabe nem todos estavam nas últimas semanas, né? Lembrando que todas as mensagens ficam disponíveis aí no nosso canal do YouTube. Mas nós já ouvimos muita coisa aqui sobre a fundamentação teórica da justiça, né? A base bíblica dessa expressão tão importante para a caminhada cristã. E nós já temos sido desafiados a viver nessa realidade. E nós ouvimos dois temas, né? O primeiro foi um Deus justo em um mundo injusto, e o segundo foi fome e sede de justiça. E hoje, nessa manhã, eu queria com vocês dar sequência a isso, trabalhando um pouco da nossa compreensão de justiça e também, especificamente, abordando algumas questões muito práticas que a Bíblia nos ensina a respeito da prática dessa justiça. E, em primeiro lugar, eu queria te dizer que você sabe que na Bíblia existem mais de 2.000 versículos que trabalham o tema de justiça e pobreza. É muito extenso, né? A gente pode percorrer as páginas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vai encontrar diversos textos que vão abordar essa questão. Ela é muito atual, afinal de contas, sempre existem desafios na sociedade onde a gente vive, e a gente precisa estar atento, né? Deus nos trouxe para esse lugar, Deus tem dado desafios novos para Manaim, temos refletido então sobre justiça social para podermos fazer a diferença como igreja. Então eu quero que a gente possa compartilhar um pouquinho sobre isso. Justiça, na verdade, diz respeito a nós suprirmos necessidades. Justiça diz respeito a um olhar mais atento para as pessoas. Justiça diz respeito a nós proporcionarmos uma condição digna para aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta.
Há um conceito que eu extraí do autor chamado Tony Evans, que diz assim: a justiça bíblica está enraizada na busca do bem-estar daqueles que são incapazes de se defender. A justiça bíblica está enraizada na busca do bem-estar daqueles que são incapazes de se defender. Quando a gente fala de justiça, né, a gente poderia trabalhar vários aspectos, né. Falamos aqui que não iremos abordar a justiça deste mundo, né, o direito ou a justiça, né, uma área tão importante na sociedade, mas que muitas vezes a gente vê processos muito morosos, né, dificuldade das coisas andarem e acontecerem. Mas a gente quer compartilhar o aspecto da justiça bíblica, o que cabe a nós como cristãos, o que cabe a nós como igreja, vivendo neste mundo, né? Jesus falou que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, nós temos um compromisso de fazermos a diferença na sociedade onde nós estamos inseridos. De fato, é muito bom esse tempo aqui de celebração, é muito bom o que acontece nas quatro paredes da igreja, mas nós não fomos chamados para estar apenas aqui, né? Aqui é como se fosse um centro de treinamento, é como a ETED está funcionando para os alunos, né? Um centro de treinamento. A Jocum é um lugar onde você está para se preparar, mas para ser enviado, né? Quantos aqui dos alunos querem ser enviados para algum lugar, né? Algumas mãos com convicção, né? Deus quer nos trabalhar e nos preparar para nos enviar. E muitas vezes a gente tem aquele conceito missionário, né, de ir para as nações, e isso é muito válido e importante, mas a gente sabe que esse é um chamado muito específico que Deus coloca em alguns corações, né? Mas Deus nos chama para fazer justiça onde a gente está. Então cada um aqui tem um trabalho, uma profissão, cada um aqui tem aptidões e que pode servir a sociedade, pode ser instrumento de justiça em qualquer área. Né, em áreas diversas. Alguns aqui trabalham com construção, né, tem gente que trabalha com música, né, Tiago? Tem gente que trabalha com ensino, tem gente que trabalha com comunicação, tem gente que trabalha com tantas áreas. E a gente precisa estar atento a isso, porque o objetivo é que aquilo que Deus nos dá nas nossas mãos, essas ferramentas, possam servir para trazer bem-estar para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Né? Há uma discussão muito grande na caminhada da igreja a respeito de como a igreja se dedica a aquelas pessoas que possuem mais necessidades, né? Aos pobres, necessitados. Né? Houveram ao longo da história da igreja diversas correntes que procuraram trabalhar essa questão, né? Alguns muito radicais, alguns que vão muito para o lado político, né? Mas muitas vezes fazendo a diferença, né? Então a ideia do desenvolvimento comunitário, onde você se envolve numa comunidade, onde você faz parte, para poder entender as necessidades, para você poder ser canal de Deus para suprir. Né? Eu não tenho dúvidas que Deus tem coisas para fazer aqui para nós enquanto igreja, mas nós precisamos entender da forma como Deus quer que a gente possa fazer isso. E esse é um desafio pessoal. Deus colocou cada um de nós morando em lugares diferentes, trabalhando em lugares diferentes, pertencendo a famílias diferentes, e tudo isso deve colaborar para nós entendermos e nos envolvermos nesse chamado. Esse conceito de cuidar do bem-estar daqueles que talvez são incapazes de se defender, né? Uma outra expressão utilizada são aqueles que são vulneráveis. E na nossa sociedade, eu não quero nem intitular para a gente não rotular, mas existem grupos que se encaixam dentro desses vulneráveis ou que são incapazes de se defender. São distintos nas diversas realidades. Numa cidade grande o contexto é um, numa cidade pequena de interior o contexto é outro. No Brasil é uma situação, um desafio, lá fora são outros. Mas a ideia é a gente ter essa sensibilidade, a gente estar disposto a ser canal de Deus na vida de pessoas, né, gente? Porque o reino diz respeito ao quê? Ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso relacionamento uns com os outros. Tudo que foge disso a gente precisa entender se faz parte do reino, se vale o nosso tempo, atenção e dedicação, porque Jesus falou que nós precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a nossa ação ela precisa sempre estar voltada às pessoas. Essa é uma tecla que a gente bate aqui toda vez, porque a gente não pode perder de vista as pessoas, né? A gente não pode se perder no meio, a gente precisa entender o fim, a finalidade do nosso trabalho, do nosso ministério. O desafio, né, de praticarmos, né, a justiça, ele precisa começar aqui dentro. Ele precisa ser vivenciado dentro do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, lá no capítulo 6, verso 10.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por que será que o apóstolo Paulo fala isso, gente? Principalmente aos da família da fé, especialmente aos que fazem parte da igreja de Jesus. Eu entendo que Paulo fala isso porque não tem como a gente fazer a diferença lá fora se aqui dentro a gente não está sendo a diferença na vida uns dos outros. E esse é um desafio constante, porque muitas vezes nós caminhamos como igreja por muitos anos e a gente conhece as realidades e pode gerar até nós uma acomodação, mas suprir as necessidades primeiro dos de dentro, para podermos assim, como que eu sempre digo que a igreja é aquele laboratório, onde a gente faz o experimento, e aí a gente sabe o que funciona, e a gente está apto para ir para fora, para olhar para aqueles que precisam, para que a gente possa, o nosso testemunho possa valer, né? Porque queira ou não, se nós vivemos algo aqui, a gente pode viver lá fora. Concordam comigo? Mas se a gente não vive aqui dentro, muito dificilmente haverá credibilidade para o nosso testemunho lá fora. E muitas vezes as igrejas se debatem por isso, porque ou voltam-se apenas para si mesmas, ou negligenciam o cuidado dentro do seu próprio ambiente. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso: façam o bem a todos. E comece na família da fé. E existem outros textos que dão base para isso, no sentido de que enquanto uma igreja ela está saudável no seu interior, ela pode de fato fazer a diferença lá fora. Mas o nosso desafio é que a prática da justiça seja de fato sem restrições, pensando nas pessoas. E eu escolhi como tema para essa mensagem o seguinte: justiça do reino na prática. Justiça do reino na prática, porque muitas vezes a gente sabe os conceitos. Muitos de nós já leram a Bíblia toda, muitos de nós já estudaram a Bíblia, né, Romildo? Né, com a escola de estudos bíblicos, muitas vezes a gente já estudou tanto, às vezes é tanto conhecimento na nossa cabeça, mas eu sou muito a favor de a gente desafiar a prática. Né, na caminhada de discipulado, uma das coisas que eu aprendi, o pouco que eu já recebi, eu já posso compartilhar com alguém. E essa é uma visão de discipulado que a gente desenvolveu, né, aqui na igreja, graças a Deus pela ideia de que eu não preciso ter todo o conhecimento para eu passar para alguém, mas à medida que eu vou recebendo, eu posso também compartilhar com a vida de outras pessoas. Né, Pablo? Eu já falei isso para você, né, cara? A gente tem caminhado juntos. Então, o desafio é que a gente possa olhar as oportunidades para praticar a justiça de Deus. Eu quero refletir, então, em 3 formas de nós praticarmos a justiça de Deus. Em primeiro lugar, a gente pode praticar essa justiça cuidando das viúvas e órfãos. Cuidando das viúvas e órfãos. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, verso 27, Tiago diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A religião pura e verdadeira aos olhos do Pai é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades. A carta de Tiago é uma que a gente sempre incentiva que você leia, estude, medite nela, porque ela fala do evangelho muito prático, né? Tiago, ele é até ousado a dizer que a fé sem obras é o quê? Morta. E é pesado, não é? Mas fica pensando numa fé improdutiva, serve para o quê? Que não produz algo, que não abençoa vidas, que não enxerga o outro. De fato, a nossa fé precisa ser muito prática. E Tiago é muito firme a respeito do compromisso de se fazer justiça aos órfãos e viúvas. Talvez a expressão religião para nós, né, essa expressão aqui da revista atualizada, e também na nova versão transformadora, não seja muito boa, porque nós cristãos, quem sabe, criamos um bloqueio com a palavra religião, porque a gente tende a dizer de religião como algo negativo e até mesmo pejorativo, né? Fulano é religioso, né? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que é alguém muito espiritual? Não, a gente está procurando talvez dizer que essa pessoa está muito focada nas coisas da religião. Mas a expressão aqui na Bíblia, para a gente não ter dificuldade, é a prática do relacionamento com Deus. A religião, né, o termo vem do verbo de religar a Deus,
né? O ser humano está longe de Deus por causa do pecado, né? Mas há essa intenção de Deus de haver essa ligação. Então a prática da religião ou da vida cristã ou do evangelho diz respeito a isso. E por isso Tiago é muito firme dizendo, faz parte, né, de uma religião verdadeira, que não é de aparência, que não é superficial, que não é bonita aos olhos do mundo, mas quem sabe não aos olhos de Deus. Você ter ações muito práticas, como cuidado de viúvas e órfãos. Você vai dizer, puxa, se fala tão pouco isso na igreja hoje em dia. De fato, se fala tão pouco sobre isso. Mas nós estamos falando sobre justiça. E não tem como a gente não procurar analisar os textos da palavra que vão falar sobre aqueles que precisam da nossa ação para que se seja feita justiça em favor delas. Para que Deus nos use como instrumentos para abençoar pessoas. Esse cuidado e preocupação com órfãos e viúvas, ele é bem presente tanto no Antigo Testamento, né, na lei existiam várias leis específicas que preservavam o órfão e a viúva. E, gente, afinal de contas, naquela época não existia o INSS para dar uma pensão para uma viúva, certo? Não existiam mecanismos da própria sociedade de resguardo. E por isso Deus precisou colocar na lei, vocês precisam cuidar daquelas que ficam desamparadas no meio da comunidade. E obviamente as viúvas podem ter os órfãos juntos, e órfãos podem ter a situação de não ter nem o pai, nem a mãe. Então pensa a condição de vulnerabilidade para uma pessoa nessa situação, talvez lá no Antigo Testamento, ainda no Novo Testamento, porque a gente vê esse cuidado ainda sendo reforçado aqui nas palavras de Tiago, num texto que nós vamos ler em breve, nas palavras do apóstolo Paulo. A lei ela é bem objetiva a respeito disso. Lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 19, diz assim, maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. Maldito. Uma outra expressão vai falar assim, maldito aquele que defraudar os órfãos e as viúvas dos seus direitos. É muito sério, né, gente? E muitas vezes a gente não atenta para isso. Isso não significa que nós, como igreja, não temos feito o nosso papel, mas significa que essa é uma responsabilidade nossa como cristãos. A gente muitas vezes terceiriza para a igreja, a gente pensa, o Ministério de Ação Social e Diaconia, né, Bel? Cuida disso, então eu não preciso me preocupar. Mas o Ministério de Ação Social e Diaconia faz parte da igreja da qual eu faço parte como cristão. E quem sabe não é esse o seu dom, né, da misericórdia, do serviço, mas existem formas de se fazer justiça amplas, com as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes é o recurso, às vezes é lutar pela causa, às vezes é o cuidado, às vezes é o acolhimento. Existem formas muito distintas disso acontecer. Claro que hoje em dia existem alguns mecanismos, né, como eu mencionei, a própria pensão que uma pessoa recebe quando perde, né, o seu marido, uma mulher perde o seu marido, ou que os órfãos possam receber pela perda dos pais. Mas muitas vezes a gente conhece a realidade na nossa nação, esse não é um grande sustento, né, algo que vai resolver a vida de uma pessoa, e por isso a igreja precisa estar sensível a isso. No Novo Testamento, então, a gente encontra diversas recomendações, e eu muitas vezes já meditei nesse texto do apóstolo Paulo a Timóteo, e ele diz lá no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. E nesse capítulo 5 ele vai dando instruções muito específicas, porque na época algumas viúvas elas tinham a tendência de contraírem outro matrimônio, e aí a orientação de Paulo é para essas viúvas, a igreja não precisa mais ter o cuidado no sentido da provisão do alimento, porque agora ela tem uma nova família. Mas tem mulheres, e ele fala daquelas que escolhem permanecer nessa condição, servindo a Deus, e por isso a importância da igreja atender às necessidades. Não significa que a gente vai ter um bolsa viúva aqui na igreja, e também não significa que a viúva deva brigar pelo seu direito, dizendo, está dizendo na Bíblia. Não, isso diz respeito a uma conscientização de corpo, de família, porque muitas vezes a gente se vê em situações onde o sentimento é do que o ajuda as pessoas, ele causou mais um mal do que um bem, né? No livro que nós estamos estudando nesse mês, né,
chamado Justiça Generosa, do Timothy Keller. Ele conta a história na igreja, numa das igrejas que ele passou, onde o Ministério de Diaconia identificou o caso de uma viúva com filhos que estavam passando dificuldades, e eles entenderam por bem da igreja apoiá-la, pagando a luz, a água, suprindo o alimento, ou seja, deram recursos mesmo para essa mulher administrar, ter dignidade no seu lar. E aconteceu que, passando algum tempo, um dia, alguém viu essa viúva com os filhos comendo num restaurante de uma certa condição boa da cidade, e eles pensando, poxa, mas ela não estava passando necessidade, e alguns dos diáconos mais enérgicos disseram, nossa, isso é um absurdo, ela está usando da igreja para atender os seus prazeres. E aquilo causou um alvoroço a ponto de eles quererem cortar toda a ajuda para aquela viúva. Mas um dia eles foram conversar com essa viúva, e essa viúva começou a dizer a respeito da situação tão dramática que ela estava vivendo como família, do quanto a dor no coração dela de não poder proporcionar uma ida num restaurante para os filhos dela, um momento de paz em família. E ela falou que ela precisava dar isso, porque doía muito no coração dela não poder dar algo para os seus filhos, que ela pudesse dizer, eu estou proporcionando isso hoje para eles. E obviamente ela reconheceu que não foi legal o que ela fez, mas a igreja repensou a decisão para continuar apoiando. Mas a gente começa muitas vezes a olhar como nós somos preconceituosos, como nós muitas vezes julgamos as circunstâncias e as pessoas. Por isso, fazer justiça, gente, é saber as condições, é ouvir as pessoas, é entender os contextos, porque muitas vezes a gente se dispõe a ajudar, a gente se dispõe a dar, mas a gente muitas vezes se sente dono daquilo, né? E a gente já discutiu algumas vezes aqui, quando a gente ajuda as pessoas, elas pegam e vendem o alimento. E a gente pensa que é absurdo. Obviamente a gente sabe, né, de um contexto muitas vezes de usuários de drogas, onde a gente precisa estar muito atento à forma como acontece. Mas, gente, a partir do momento que a gente ajuda, não é mais nosso, não está mais no nosso controle. E o que a Bíblia nos pede? Para fazer justiça, para ser generosos. O restante não cabe a nós, está nas mãos do Senhor. E Paulo, então, ele dá essas instruções muito claras a respeito da justiça com relação às viúvas. E ele diz lá no versículo 16 do capítulo 5 de 1 Timóteo, se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Então Paulo vai dizer, se você tem alguém na sua família, em primeiro lugar é papel seu ajudar a cuidar, mas a igreja também pode dar suporte a isso. E Paulo ainda vai falar um outro versículo aqui nesse capítulo 5, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Porque muitas vezes a gente justifica, né? As pessoas da minha família, mas já ajudei tanto, não merece, né? O Chico mencionou isso semana passada, muitas vezes a gente fica pensando se a pessoa merece ou não ser ajudada. E tem famílias, e a gente conversando na nossa célula, a gente compartilha situações de família, onde a gente muitas vezes reflete, poxa, né, essa pessoa não quer ser ajudada. Mas qual que é o que Deus fala no nosso coração? Será que Deus manda parar de ajudar? Ou a gente fazer a nossa parte, deixar o restante nas mãos dele? É papel sim da igreja ajudar, mas é papel de cada um de nós. E gente, esse tema ele é de atender, especialmente as viúvas, é tão importante que o não atendimento a essa necessidade fez com que surgisse o ministério de diaconia na Bíblia. Se você estuda Atos capítulo 6, especialmente do versículo 1 a 3, vai dizer assim no versículo 1, à medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. E a gente sabe que no Novo Testamento a prática da igreja era que se distribuísse as suas posses, né? Muitos vendiam propriedades, davam aos pés dos apóstolos, e tudo isso era para suprir necessidades. E aqui a situação é quando a igreja começou a se tornar multicultural, né? Judeus e gregos ou gentios convivendo juntos, e aí começou a ter a disputa, né? Como que as viúvas cristãs, judias estão sendo atendidas e as gentias não. E aí os apóstolos pensaram, não, nós não damos conta de tudo, nós precisamos delegar essa responsabilidade. E ele fala sobre eleger homens tementes a Deus, né, que depois nós entendemos que a expressão usada é que eles se tornaram diáconos. Por isso,
Precisamos estar sensíveis a isso, e essa é uma forma. Mas, em segundo lugar, uma segunda maneira de nós praticarmos a justiça é ajudando os pobres e necessitados. Ajudando os pobres e necessitados. 2 Coríntios 9, versículos 8 e 9 diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ser generoso, gente, é um ato de justiça. Sabia disso? Muitas vezes a gente liga ser generoso a dar ofertas na igreja. Não digo nem o dízimo, né? Porque o dízimo é um compromisso que nós temos. Mas a gente muitas vezes atrela o ser generoso a dar ofertas para uma causa, né? Para uma ação missionária, enfim, para a reforma da igreja, tantas coisas. Mas ser generoso também diz respeito a atender os necessitados. Podemos fazer isso através da igreja, sim, né? Aí sim, linkando novamente ao Ministério de Ação Social e Diaconia, que faz esse papel e nós contribuímos, né? Aqui na igreja todos os membros são incentivados a dar alimentos para montar a cesta básica, e nós temos formas de ajudar. Mas eu estou falando da responsabilidade individual, não da terceirização, ou da tipo assim, a minha igreja já faz isso, eu estou tranquilo. Não, compromisso de cada um de nós, de sermos generosos, distribuir para quem precisa. Gente, se Deus nos abençoa, a gente tem esse privilégio e responsabilidade de abençoar outras pessoas. Sabe por que isso? Porque isso é ferramenta de Deus para não criar no nosso coração amor ao dinheiro, não criar no nosso coração uma ostentação, não criar no nosso coração uma dependência do recurso e não de Deus, não criar no nosso coração uma valorização maior das coisas deste mundo do que das coisas do reino de Deus. E eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo, quando ele dá essa ênfase, né? No final do versículo: seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Está vendo que aqui não é reconhecimento? Porque se a gente faz algo para alguém, algum dia essa pessoa se vai, ou a gente perde o contato, pode até ser mesmo se esquecer, né? E quantas vezes a gente ajudou pessoas e essas nem valorizaram e nem se lembraram, porque de fato a gente não deve buscar essa recompensa. Mas me chama a atenção quando fala que serão lembrados para sempre. Gente, quem que vive eternamente? Para quem que a gente faz? Para o Senhor. Ele vai lembrar dessa nossa ação. E é isso que Paulo incentiva aqui a igreja. Olhando para o Antigo Testamento, Isaías 1,17 diz assim: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Salmo 82:3, façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Gente, buscar atender as pessoas, sejam elas da nossa família, da igreja ou da sociedade, de uma forma geral, significa atender esses textos que a palavra nos ensina. Fazermos justiça quando nos dispormos a sermos canais de Deus na vida de pessoas. E por fim, em terceiro lugar, uma outra forma de nós fazermos justiça é dando dignidade aos estrangeiros e refugiados. Dando dignidade aos estrangeiros e refugiados. No Antigo Testamento também existiam leis que protegiam os estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel, no meio da comunidade. Alguns deles, por essa convivência, passavam a ter direitos até semelhantes aos israelitas. Poderiam até participar daquilo que inicialmente se entendia que apenas aqueles que faziam parte do povo eleito de Deus participaria. Por que isso, gente? Porque eles estavam desprovidos dos seus direitos, da sua pátria de origem. Eles não tinham aqueles direitos assegurados. Então, na comunidade onde eles estavam, precisava haver essa justiça. Porque senão eles seriam, obviamente, escanteados, né? Jogados de lado. E essa não é uma prática do povo de Deus, mas a prática do povo de Deus é de acolhimento.
E é interessante, né, e muitas vezes até contraditório, e a gente precisa estudar o Antigo Testamento para entender isso, que tem momentos que Deus manda tomar a terra e fazer o quê com aqueles que viviam na terra? Exterminar. Mas muitas vezes, quando esses estrangeiros estavam dentro da comunidade, Deus mandava cuidar deles e dava a eles direitos. A gente precisa entender no contexto mais amplo, né? Existia um propósito para o qual Deus conduziu o povo e houveram nações que precisaram ser conquistadas, mas isso não diz respeito a gente deixar de lado o papel e a importância de cuidar de estrangeiros. Uma das leis que diz a respeito sobre isso está lá em Deuteronômio 24, 21, que diz assim: quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras, deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Aqui está dizendo respeito a uma provisão de alimento. Havia colheita, e poderia ter alguns que faziam a colheita muito criteriosamente, que não deixava nada para trás. Isso poderia até ser interpretado como uma ganância nessa sociedade aqui. Hoje a gente pode falar, não, é um zelo, né, cuidado com o que Deus deu, mas naquele lugar, naquela circunstância, eles precisavam deixar algumas coisas, porque essas coisas que sobravam, né, na plantação, era direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Eles não estavam dando na mão, eles estavam dando o campo com a oportunidade do órfão, da viúva e do estrangeiro ir lá e colherem para a sua própria subsistência. Condições criadas para a justiça. Gente, hoje, quem sabe essa situação seja distante em alguns contextos, né? Temos algum estrangeiro aqui entre nós? Acho que hoje não, né? Mas para nós, no século 21, na época que nós estamos vivendo, isso vai se tornar cada vez mais frequente. A situação dos refugiados tem sido um tema de discussão em muitos lugares. Nós ouvimos ontem uma notícia de que 6 famílias refugiadas da guerra da Ucrânia chegaram em Curitiba, ou estão chegando, estão sendo acolhidas pela primeira igreja batista. E eu vi uma imagem de toda a provisão já de alimento que a igreja doou para dar sustento a esses refugiados. Diz que estão chegando outras famílias. Ontem, eu e a Mari tivemos contato com o pastor Pedro Leal, de Londrina, e ele falou que eles estão também engajados nisso, de acolher refugiados, e estão para chegar algumas famílias. Situações que vão se tornando práticas. Às vezes nós vamos ter pessoas de fora no nosso local de trabalho, e que muitas vezes podem ganhar um salário como nós, mas ter condições mais desafiadoras, né? A Mari, minha esposa, ela trabalhou na Missão Mais, que trabalha justamente em cuidar dos refugiados, né? Eles já receberam mais de 200 refugiados nos últimos anos, de diversas nações do mundo. O foco da missão, né, é atender a igreja sofredora, né? Cristãos que têm que sair das suas nações por conta da perseguição religiosa e são acolhidos aqui. Hoje a base fica aqui em Colombo, mas ela já foi em Vila Velha, no Espírito Santo. E a Mari teve a oportunidade de dar aulas de português para refugiados, né? E o quanto é dar dignidade você ensinar a língua no lugar onde eles vão morar, onde eles vão habitar, né? A gente tem contato até hoje com um casal de egípcios, né? Agora uma família, eles tiveram uma filhinha, que a Mari deu aula de português. Hoje eles moram em Brasília, estão servindo numa igreja. Muitos desafios, mas têm sido acolhidos, né? A igreja tem dado suporte para eles lá, né? A igreja que eles foram recebidos lá em Brasília. A Mari teve a oportunidade de servir uma nigeriana que morou no nosso condomínio no ano retrasado. Ela estava aqui no Brasil por conta de uma situação de saúde da sua neta. Ela tinha um problema nas pernas que a impedia de andar, ela precisava fazer um tratamento, uma cirurgia, e ela foi enviada aqui para o Brasil, né? A Igreja Batista do Bacaxeri acolheu, pagou o aluguel do apartamento para essa senhora com a neta, e quando a gente ficou sabendo, entramos em contato, né? E algumas vezes pudemos abençoá-la também, e a Mari, por alguns meses, deu aulas de português para ela. Ela voltou para o seu país, o tratamento se encerrou, existiam outras etapas. Mas a gente fica pensando, né? Poxa, quão improvável é alguém lá da África aparecer no nosso condomínio, né? Então, muitas vezes a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa servir de instrumento
na mão de Deus para atender estrangeiros, refugiados, pessoas que possam estar próximas a nós. E existem muitas outras histórias, né, de pessoas que tiveram que deixar a sua nação. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nos testemunhos, e como a Mari trabalhou nessa missão, eu, né, tive contato, fiz amizade com vários desses refugiados, e sempre me chamou muito a atenção o sentimento deles. Eu não queria estar aqui no Brasil. Eu não queria sair da minha casa, eu não queria sair da minha terra, eu não queria largar tudo. E normalmente o nosso conceito de refugiado, a gente associa com pessoas pobres, não é assim? Só que muitos desses eram pessoas com condições extremamente significativas, donos de empresas com posses, que por conta da perseguição religiosa tiveram que deixar tudo. Um dos alunos da Mari foi príncipe, ele era filho do rei de um dos países aí que eu não vou mencionar para não expor, mas hoje ele é missionário aqui. E ele teve que largar tudo, a esposa, inclusive os filhos que não aceitaram essa situação da fé, porque ele se converteu, obviamente, de um contexto muçulmano para o evangelho. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir também as histórias, né? O nosso conceito muitas vezes é equivocado porque a gente não conhece os desafios das pessoas. Mas é papel da igreja dar dignidade. Como fazer isso? Deus vai te mostrar com as pessoas que Ele colocar ao teu redor. Às vezes pode ser um alimento, às vezes pode ser ensinar algo, né? Pode ser orientar, né? O Abraão aqui falou do exemplo com os chineses no aeroporto, né? Instruir, e você já teve uma experiência, viu? Que legal. E às vezes Deus vai nos dar outras experiências para abençoarmos pessoas nesse sentido. Quero concluir minha mensagem te desafiando a pensar sobre isso. O quão importante é termos sensibilidade e direção de Deus para nossas ações de justiça. E, de fato, nós precisamos praticá-las. Esses 3 exemplos que eu dei aqui são 3. Tem muitas outras formas de nós praticarmos a justiça, como cristãos e como igreja. Então, o importante é nós estarmos atentos, é nós perguntarmos, Senhor, o que eu devo fazer nessa e naquela situação, com essa e com aquela pessoa. Nós, no Brasil, sabemos que recebemos muitos venezuelanos, já vemos recebendo há bastante tempo, né? Nós temos um casal aqui na igreja, eles não estão aqui pela manhã, mas a igreja também tem procurado ajudá-los. Mas existem muitas outras pessoas vindo de outros países, né? Que diferente de imigrantes, né, que vão para um lugar por conta de uma condição melhor, ou, né, por exemplo, pessoas que migram para países mais desenvolvidos, querem uma condição melhor. Nós, quando recebemos, né, existe o acolhimento, mas existe muito desafio. Muitas pessoas dessas também são marginalizadas, especialmente no caso dos venezuelanos, que não vêm com uma condição financeira para se manter, e muitas vezes existe a barreira da língua, existe o preconceito em alguns contextos. Mas Deus quer nos usar para estar atento a cada oportunidade de servir as pessoas. Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Às vezes Deus tem um chamado muito específico para pessoas se envolverem em cada uma dessas 3 formas. De fato, eu creio que existem pessoas que são chamadas para atender estrangeiros e refugiados, outras que realmente têm um chamado para atender os necessitados, os pobres, outras para atender o órfão e a viúva. Sim, e se Deus chamou você para isso, entenda e obedeça a Ele, dê passos, procure entender a melhor forma de você servi-los. Mas Deus também chamou cada um de nós para praticar justiça, e essas são 3 formas disso acontecer. Feche teus olhos. Que Deus nos capacite e nos ensine que isso seja natural na vida da igreja. Ore ao Senhor, faça a tua oração de resposta, né? Se há um chamado, diga, Senhor, eu quero corresponder a esse chamado. Mas ao mesmo tempo, como cristão, diga, Senhor, eu entendo que eu devo me abrir para ser canal de justiça. E que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos nessa manhã pela Tua palavra, pela reflexão, por aquilo que o Senhor ministrou de uma maneira muito particular a cada um de nós, Pai. E oramos mesmo para que como igreja possamos
fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo, Pai, em meio a cada um desses grupos, Deus, com as formas que o Senhor colocar diante de nós, com as ferramentas que o Senhor já nos deu, Pai. Ajuda a sermos generosos, ajuda a sermos sensíveis, ajuda a amarmos as pessoas, a nos importarmos, a nos interessarmos, Senhor, e que essa obra possa trazer muitos frutos para o Teu reino, Senhor, que faça com que pessoas Te conheçam e venham a fazer parte, Deus, desse reino no qual um dia o Senhor nos chamou, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, Pai, e continua nos capacitando para esse trabalho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.